E aí galera, tudo bem? Hoje iremos bater um papo sobre barramentos. Mas antes, se você caiu direto neste vídeo, pause ele e volte no canal para ver os anteriores, pois assim garanto que esse vídeo ficará mais aproveitável. Então vamos lá? Os tópicos abordados nesse vídeo serão definição, desempenho, exemplos de barramento, funções, barramento de memória. Vamos começar pela definição. Praticamente todos os componentes de computador, como processadores, memórias, placa de vídeo e diversos outros, são conectados à placa-mãe e a partir do que chamamos de barramento. Ele é o encaixe de cada peça precisa para funcionar corretamente. Confuso? Não se preocupe, vamos explicar melhor. Podemos dizer que um barramento é um conjunto de linhas de comunicação que permitem a interligação entre dispositivos de um sistema de computação, CPU, memória principal, HD e entre outros periféricos, ou entre outras vários sistemas de computação. Desempenho. Ok, agora que aprendemos a definição básica de barramento, podemos falar um pouco sobre seu desempenho. O desempenho do barramento é medido pela sua largura de banda, quantidade de bits que podem ser transmitidos ao mesmo tempo, geralmente potências de 2, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits e etc. Também pela velocidade de transmissão em bits por segundo. Por exemplo, 10 bits por segundo, 160 kbits por segundo, 100 megabits por segundo, 1 gigabits por segundo e por aí vai. Alguns exemplos. Há barramentos específicos para praticamente todos os componentes conectados ao sistema, geralmente em siglas muito conhecidas pelos usuários, mas que não são atreladas diretamente à função que realizam. Agora que já sabemos disso, vamos para os exemplos? Vamos utilizar como exemplos os barramentos ISA e PCI. O barramento ISA é um padrão não mais utilizado, sendo encontrado apenas em computadores antigos. Seu aparecimento se deu na época da IBM PC, e essa primeira versão trabalha com transferência de 8 bits por vez e clock 8,33 MHz. Já o barramento PCI surgiu no início de 1990, pelas mãos da Intel. Suas principais características são a capacidade de transferir dados a 32 bits e clock de 33 MHz. Especificações estas que tornaram o padrão capaz de transmitir dados a uma taxa de 132 MB por segundo. Os slots PCI são menores que os slots ISA, assim como seus dispositivos. Funções. Legal, agora vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto falando sobre as funções dos barramentos. Há 3 funções distintas nos principais barramentos de um computador, que em termos simples, conectam o processador, a memória e os outros componentes conectados a ele pelo que chamamos de barramento de entrada e saída. Barramentos de dados. Como o próprio nome já deixa entender, é por este tipo de barramento que ocorrem as trocas de dados no computador, tanto enviado quanto recebidos. Barramento de endereços. Indica o local onde os processos devem ser extraídos e para onde devem ser enviados após o processamento. Barramento de controle. Atua como um regulador das outras funções, podendo limitá-las ou expandi-las em razão de sua demanda. No barramento de memória, um dos aspectos fundamentais quanto ao barramento, em especial quando tratamos de memória, é a quantidade de bits que ele é capaz de levar por vez. Um ótimo exemplo para elucidar isso é em relação às placas de vídeo. Diversos modelos de placas, em especial nas mais antigas, apresentavam versões com barramentos diferentes de memória dedicada, embora elas tivessem a mesma aparência. Clock de processamento e quantidade de memória disponível. As diferenças finais eram assustadoras, graças ao barramento. Existiam modelos da GeForce 4 com 32, 64 e até 128 bits de barramento, com os outros parâmetros praticamente iguais entre elas. Comparando os 3 modelos, a diferença na velocidade dos jogos é realmente muito alta. Por isso, sempre que comprar uma placa de vídeo, busque sempre o modelo com maior barramento ou bus de memória disponível. Fazendo uma revisão. Por fim, hoje aprendemos que um barramento é apenas um caminho através do qual dados viajam no computador. Esse caminho é usado para a comunicação entre 2 ou mais elementos do computador.
Aprendemos também que o desempenho de processador é medido pela sua largura de banda e é comumente representado através de potências de 2. Falamos um pouco sobre os barramentos ISA e PCI, sendo que o barramento ISA é um barramento antigo, não mais utilizado, com transferência de 8 bits por vez e clock 8,33 MHz, enquanto o PCI possui capacidade de transferir dados a 32 bits e clock de 33 MHz. Para completar, vimos que existem 3 funções distintas nos principais barramentos de computador. O barramento de dados, onde ocorrem as trocas de dados no PC. O barramento de endereços, que indica o local onde os processos devem ser extraídos e para onde devem ser enviados. E o barramento de controle, que atua como regulador de outras funções. Para finalizar, foi ensinado que um dos aspectos fundamentais quanto ao barramento é a quantidade de bits que ele é capaz de levar por vez. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.